Fala galera, beleza? Vamos lá, mais uma questão. Bem, essa questão é bastante interessante porque é uma questão marcante no Enem, porque ela já apresentou um grau de dificuldade diferente em relação às questões do Enem de anos anteriores. Então eu acho ela uma questão bastante importante para todos nós, professores e alunos. Bem, o que ele pede a você? Que você identifique nesse circuito quais, desde que sejam apenas 3, lâmpadas conseguem apresentar o mesmo brilho, tá? Aí o que você vai lembrar? Lâmpadas, para que tenham o brilho igual, é necessário que dissipem a mesma potência. Então você vai ter que lembrar das expressões de potência dissipada. R vezes I ao quadrado ou U ao quadrado sobre R. No nosso caso aqui, R vezes I ao quadrado. Eduardo, por que R vezes I ao quadrado? Porque ele chega a dizer no texto, galera, que as lâmpadas são de mesma resistência. Então, basta você identificar qual é a corrente elétrica que passa por elas. Se as correntes forem iguais, as lâmpadas apresentam brilhos iguais. Por quê? Porque com a mesma corrente e mesma resistência, elas dissiparão a mesma potência, apresentando o mesmo brilho. Beleza? Eduardo, certo. Então, eu vou atrás apenas de lâmpadas que tenham correntes iguais? Não, porque ele quer que sejam apenas quantas? 3. E aqui você tem algumas lâmpadas que têm correntes iguais, mas não são apenas 3. Como assim, Eduardo? Vamos lá, colocar a corrente elétrica no circuito? Ou seja, a corrente elétrica que sai da bateria, uma corrente elétrica que eu vou chamar de I qualquer, se depara com esse nó e se divide em quantas? Em duas. Uma corrente que passa por aqui e outra que passa por aqui. E eu tenho medo que você não perceba que essas correntes são, na verdade, o quê? Iguais. Iguais, Eduardo? Como é que pode? Se eu aprendi que resistência e corrente são inversamente proporcionais para quando os resistores estão em paralelo, isso é verdade. Mas aqui, galera, se você observar, eu tenho medo que algum aluno pense da seguinte maneira, que é errado. Esse conjunto de resistores aqui, aparentemente a resistência deles, é maior que a resistência de apenas 2 resistores que estão em série. Então você vai pensar, como essa resistência por esse caminho todo aqui é diferente da do outro lado, então as correntes terminam se dividindo de maneira diferente. Mas galera, na verdade, esses 5 resistores aqui, essas 5 lâmpadas, elas terminam resistindo, apresentando a resistência equivalente igual a de apenas 2R. Tudo isso aqui, Aí vamos fazer o seguinte, vamos observar o circuito aqui ao lado, que na verdade é o mesmo, só que vamos colocar a resistência. Você vai colocar a resistência comigo, ok? Vamos lá, Já que todas as lâmpadas apresentam a mesma resistência, então eu vou poder tratar todas elas como R. Só que vamos fazer o seguinte, essa aqui, a primeira lâmpada, ela tem uma resistência R qualquer. Então todas as outras também. Só que já entre esses 2 nós aqui, vou chamar esse nó aqui de quê? De A. Chamando esse nó de A. E esse nó aqui, então, né, A e B, D e C. A e B, D e C. Beleza? Pronto, continua. Só que vamos lá, colocando as resistências agora. R e R. R, 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 né? Então aqui eu também teria R, Mas logo entre os nós A e B, vamos colocar logo 2R, já que estão em série. Então isso aqui equivale a 2R de resistência. Do mesmo jeito, entre C e D, equivale a quanto de resistência? 2R também. Do mesmo jeito, entre C e D, só que por outro caminho, equivale a quanto de resistência também? 2R. Aí você já consegue enxergar melhor. Dá para você perceber que esses 2 resistores aqui, estão o quê, galera? Em paralelo. Mas, Eduardo, eu não tenho aqui 2R também em paralelo com os outros, não? Não, senhor. Esses 2 resistores, 2R e 2R, são os únicos que estão entre os nós C e D, C e D. Essa resistência já está entre A e B, outros potenciais. E coisas que estão em paralelo são coisas que têm que estar submetidas à mesma DDP. Necessita estar entre nós de mesma natureza. Então, esse resistor está entre C e D. Esse resistor está entre C e D. Então, por isso estão em paralelo.
Não é por causa da figura, não, do desenho, não. Já esse resistor está entre A e B, está submetido a outra DDP. Então ele não é considerado em paralelo com os outros dois. Ok? Quem fez isso acontecer foi a presença de R entre A e C. Então R não deixou essa resistência estar em paralelo com as outras duas. Ok? Continua. Esse paralelo de 2R com 2R vai dar quanto, galera? R. Isso vale R. Vou nem fazer aqui porque eu sei que o paralelo de 2R com 2R todos vocês sabem. Eduardo, então quer dizer que esses dois resistores, pela maneira que foram ligados, ou seja, essas 4 lâmpadas, pela maneira que foram ligadas, elas equivalem a uma única lâmpada de resistência R ligada em série com a outra? Peraí, Eduardo, essa parte eu não entendi. Entendeu sim. Esse paralelo de 2R com 2R, se eles valem R, eu vou apagar e vou colocar R. Ou seja, você já sabe que tudo isso eu posso tratar como um único resistor de resistência quanto? R. Então, tudo isso equivale a R. Vou apagar os nós D e C para ficar mais fácil você enxergar. E se isso aqui, galera, vale R, entre A e B, o que nós temos é 2R por um caminho e 2R por outro caminho. Então, estão em que também? Em paralelo. Aconteceu uma repetição do que estava acontecendo anteriormente. Eduardo, então, peraí. Você está querendo me dizer que essa corrente se dividia em duas porque o circuito seguinte todo equivale a R? É isso mesmo. Essa corrente aqui, galera, ó, essa mesma corrente aqui. Quando ela chegar no nó A, ela vai encontrar quanto de resistência pela frente? 2R por um caminho e 2R por outro caminho. Como essas resistências são iguais, 2R e 2R, as correntes se dividem o quê? Igualmente. Então, I será dividido em duas partes iguais. Ou seja, essa corrente passa a ser I sobre 2 e essa aqui também, galera, ó, I sobre 2. Ah, professor, agora eu entendi. Ou seja, essa corrente passa a ser I sobre 2 e essa corrente passa a ser I sobre 2. Essa corrente elétrica se divide em mais quantas? Ó, em mais duas. E quanto você tem de resistência por aqui? 2R. E quanto você tem de resistência por aqui? 2R. Como as resistências são iguais, a corrente se divide o quê? Igualmente. Então, I sobre 2 dividida por 2. I sobre 2 dividida em duas partes iguais. Vai ficar I sobre 2 dividido por 2. I sobre 4. I sobre 4. Beleza? Show. Eduardo, essas 4 lâmpadas recebem a mesma corrente elétrica. Então elas brilham igualmente. Perfeito. Só que ele quer apenas quantas, galera? 3. Ele quer que você identifique quais 3 lâmpadas do circuito conseguem apresentar o mesmo brilho. Ou seja, o gabarito da tua questão termina sendo lâmpadas 3, 2, 3 e 4. Porque as lâmpadas 2, 3 e 4 têm a mesma resistência. As lâmpadas 2, 3 e 4 recebem a mesma corrente elétrica, I sobre 2. Então as lâmpadas têm o mesmo produto de R vezes I ao quadrado, tendo a mesma potência dissipada, portanto liberando o mesmo brilho. Ou seja, o gabarito da tua questão é lâmpada 2, lâmpada 3 e lâmpada 4. Gabarito da tua questão, galera. Gabarito da tua questão, item B de bola. Beleza? Mas vamos além. Deixa eu te dizer uma coisa. Em sala de aula, eu sempre vou um pouquinho mais além com os meus alunos. Supondo que esse ano, no teu Enem, ele bote algo parecido e te perguntem qual é a relação entre os brilhos. Tipo, quantas vezes uma lâmpada brilha mais que a outra? O que você faria? Ia ter que calcular de cada uma? Tá louco, vai demorar demais. Faça o seguinte, já que você sabe que o brilho é proporcional à potência dissipada, basta você achar essa relação entre as potências. Lâmpada 1, lâmpadas 2, 3 e 4, e lâmpadas 5, 6, 7 e 8. Como assim, Eduardo? Não entendi. Vamos lá, passa comigo. Qual seria a potência dissipada pela lâmpada 1? R vezes I ao quadrado. Uma potência P qualquer aí. Um P qualquer aí, que eu não sei quanto vale. Mas eu sei que é proporcional a R vezes I ao quadrado. Ela é a que recebe a maior corrente, que recebe a corrente completa. Então ela é a que brilha mais. As lâmpadas seguintes, 2, 3 e 4, recebem metade da corrente. Metade da corrente, então 1/2. 1/2 ao quadrado, 1/4.
Então, a potência dissipada termina sendo 4 vezes a potência da lâmpada 1. Ou seja, P... Aliás, 4 vezes não, me perdoe. A quarta parte. De novo. Essas lâmpadas conseguem receber metade da corrente. Então, se é metade da corrente elétrica, 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado, 1/4. Ou seja, essas lâmpadas recebem metade da corrente, dissipando a quarta parte da potência. Dissipando 4 vezes menos potência que a lâmpada 1. Beleza? Já as lâmpadas 5, 6, 7 e 8 recebem uma corrente elétrica, 4 vezes menor. Então, equivale a 1/4 da corrente elétrica total. Ou seja, 1/4 ao quadrado, 1/16. Então, essa potência termina sendo 16 vezes menor. Ou seja, P sobre 16. Essa é a verdadeira relação entre as suas potências. Mas o que ele quer é que você apenas identifique quais 3 lâmpadas apresentam o mesmo brilho. Lâmpadas 2, 3 e 4. Gabarito da tua questão, item B de bola.